Olá, meu nome é Vili Torresim e eu sou o diretor de um ministério cristão chamado Paz com Deus. Eu quero fazer essa contribuição para a campanha Luz Além do Abuso, patrocinado pelo Ministério Missão Luz na Noite. O tema que eu quero tratar com vocês é sobre abuso sexual contra meninos, um tema muito pouco explorado. Geralmente fala-se sobre abusos contra meninas, contra mulheres, mas o abuso contra meninos é também uma realidade. Mas é uma realidade muito ignorada, inclusive na cultura brasileira. Muita gente até chega a considerar o abuso contra meninos como uma espécie de iniciação sexual, como se fosse uma coisa inofensiva, como se fosse uma coisa que não causasse nenhum dano a uma criança. E isso é um engano, porque um menino, assim como uma menina, não está emocionalmente, espiritualmente preparado para a relação sexual com adultos. Então eu quero contar um pouquinho de uma história pessoal minha. Eu, quando tinha mais ou menos 5 para 6 anos de idade, eu fui abusado sexualmente por uma vizinha, uma mulher adulta. É, Talvez por falta de educação sexual, eu estava brincando com os irmãos mais novos dela, que tinham a minha faixa etária, e brincando num cafezal, no interior, numa cidade bem rural, né? E a gente estava fazendo aquela brincadeirinha de mostra o teu, que eu mostro o meu. A gente tinha muita curiosidade sexual, não havia informação sexual, né? E a gente aprendia as coisas vendo os bichos e esse tipo de situação. Essa irmã mais velha desses meninos chegou perto da gente e mandou os irmãos dela para casa, ficou brava com a gente e falou que ia me levar para minha mãe. No caminho tinha uma privada daquelas de sítio, ela me levou lá dentro, tirou a roupa e abusou sexualmente de mim. Não foi um abuso violento, não foi um abuso fisicamente violento, mas foi um abuso emocionalmente violento, porque ela nua se masturbava dentro de uma latrina, com as pernas abertas em cima daquele local, e eu associei a vagina, eu associei aquilo que eu estava vendo, aquilo que estava acontecendo, e eu tendo que tocá-la, ela me fez tocá-la, eu associei aquilo com aquele lugar horrível, com aquela situação horrível. E para piorar, ela falava o seguinte, que se eu contasse para alguém, ela ia falar que era mentira e que ninguém acreditaria em mim. Quais as consequências que aquilo teve para mim? Eu desenvolvi, entre outras coisas, né, uma aversão pela sexualidade, pela genitália feminina. À medida em que eu crescia e eu via que meus amigos na mesma faixa etária falavam da mulher com desejo, eu tinha uma certa aversão e eu pensava comigo, o que será que aconteceu? Por que será que eu não tenho atração por mulheres? Né? Mais tarde eu desenvolvi atração homoafetiva, eu tive um envolvimento na homossexualidade. Eu acredito que esse episódio na minha infância foi um dos fatores que contribuiu para que isso acontecesse. Né? Então, essa misoginia, essa aversão à mulher foi uma das terríveis consequências que eu carreguei durante muito tempo. Inclusive, isso me roubou a possibilidade de ter um romance adequado, saudável com uma mulher, de me casar, de ter meus filhos, constituir família. Então, essa é uma realidade que não deve ser ignorada. Nós temos que entender que não são só meninas que são atacadas sexualmente, existem mulheres adultas que atacam meninos também. E não é iniciação sexual, não. O menino não está emocionalmente, espiritualmente preparado para enfrentar esse tipo de coisa. Então, pais e mães, não se preocupem apenas com as filhas que vocês têm. Preocupe-se também com os filhos. Eu conheço uma história de uma família que deixava o filho sob os cuidados de uma parente, de uma mulher adulta. E esse menino estava sendo abusado pela própria tia. E o menino chegou numa idade, ele começou a fazer xixi na cama, ele não ia mal na escola, ele finalmente descobriu-se essa situação. E a família ficou estupefata, porque para eles jamais poderia acontecer de uma mulher abusar de um menino. A gente ouve falar de homens abusando de meninas, ou até de meninos, mas existe o abuso, sim, de mulheres adultas contra meninos. Então, se um menino chegar para você e falar que uma mulher adulta está fazendo alguma coisa inadequada com ele, acredite, porque dificilmente o menino inventaria esse tipo de história. Né? Para terminar essa história, eu quero dizer que houve redenção. Né? Mais tarde eu entendi a minha identidade em Cristo, eu entendi o perdão, eu entendi o propósito da sexualidade.
eu perdoei aquela mulher, eu perdoei a mim mesmo por ter desenvolvido misoginia e aversão por mulheres, né? Eu abandonei a prática da homossexualidade, hoje eu sinto uma atração saudável por mulheres, não é mais aquela coisa negativa que eu sentia, né? Então, redenção existe sim quando nós entendemos quem nós somos em Cristo, quando nós entendemos que o Evangelho, o que Jesus veio fazer, não foi somente perdoar pecados, mas ele foi remover tudo aquilo que o pecado causou para nós e nos dar uma nova identidade. Nós podemos virar a página e começar a nossa vida novamente, a partir de uma nova experiência, de uma nova identidade. Mas além da redenção, existe também a prevenção. Nós precisamos falar com os nossos filhos sobre educação sexual. Se você é pai, se você é mãe, não fique esperando o teu filho fazer as perguntas. Seja proativo. Fale com seus filhos também, não só com as meninas. E outra coisa, pai, não pense que mostrar pornografia para os seus filhos vai fazer deles homens, viu? Isso é um erro. Teu filho não precisa ver pornografia, teu filho precisa entender que a sexualidade é uma coisa bonita que Deus criou para ser guardada para o casamento, né? E o menino também precisa ser protegido, ele precisa saber que não é só se um homem vier mexer com ele que ele tem que falar, não, eu não quero isso, mas se uma mulher vier mexer com ele, ele também pode falar a mesma coisa. Então que Deus abençoe você, que Deus capacite você, que Deus abençoe a sua família. Até a próxima.